Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesses nossos encontros às terças-feiras, onde nos reunimos para ouvirmos as explicações da doutrina espírita, desse nosso manual que é o Evangelho do Cristo. Em nome da AME Serra Gaúcha, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, damos as boas-vindas a todos nesta noite do dia 13 de agosto de 2024, data em que teremos a explanação deste tema maravilhoso, o trabalhador fiel ao Cristo, através das palavras e interpretação do Vitório. Mas antes de darmos início às atividades de hoje, vamos pedir a Soninha que faça a nossa prece de abertura para depois passarmos a palavra ao Vitório. Com os pensamentos elevados, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre Maior, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos em nome desse Mestre que é o nosso sol, a nossa luz, para mais uma noite de esclarecimento, onde podemos iluminar o nosso caminho, à luz dessa doutrina tão maravilhosa, consolador que foi prometido por Ele, que nesses dias tão difíceis nos traz tanto consolo, tanta coragem, tanto ânimo, tanta esperança. Te agradecemos, Mestre amado, por podermos estar aqui, por podermos termos tido contato com essa doutrina de luz nessa nossa encarnação. Te rogamos as suas bênçãos para a atividade dessa noite, que possamos todos, sintonizados com o teu coração generoso, aurirmos as bênçãos que necessitamos para renovarmos as nossas disposições no enfrentamento do nosso dia a dia, nos enfrentamentos necessários dessa nossa jornada. Que a tua luz, Mestre amado, nos envolva a todos, iluminando também a nossa mente a fim de apreendermos as lições que aqui forem expostas nesta noite. Que a tua luz ilumine o nosso palestrante Vitório e que cada um de nós, ao sairmos desta noite reconfortados, possamos, em mais um dia de trabalho, renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento para mais um dia que começa amanhã. Obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada, Soninha. Então, na primeira parte das nossas atividades, às terças-feiras, são palestras explicativas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho do Cristo com os esclarecimentos da doutrina espírita. Hoje, a cargo do Vitório, e vai nos falar sobre o trabalhador fiel ao Cristo. Bom trabalho. Obrigado, Samira. Meu cordial boa noite a todos que estão conosco e que nós possamos, a partir desse momento, todos sermos envolvidos pelo nosso Mestre Jesus, para que possamos juntos reflexionarmos sobre a temática a qual eu trago para nós nesta noite, tendo como título, como vocês estão vendo, o trabalhador fiel ao Cristo. Nós temos visto, estamos vendo já há algum tempo, e agora muito mais intensamente, uma inversão de valores. Parece que o mundo está virado de cabeça para baixo, em que os valores realmente a quais todos nós somos educados e a quais todos nós sempre prestigiamos através das nossas condutas, pois cristãos espíritas que somos, mas todos os segmentos da cristandade, sempre seguindo as orientações que o Mestre Jesus nos trouxe e nos traz, através do seu Evangelho do Amor. E nós vemos realmente que é um momento bastante conturbado,
A Samira também recentemente fez também aquela linda palestra sobre por que me persegues. Nós temos visto, então, nessa sequência aclarada, em que há um combate sistemático na figura do nosso Mestre Jesus e atingindo toda a cristandade. São mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. E, lamentavelmente, o que nós vemos é que poucas pessoas realmente estão se levantando, parece de uma maneira generalizada, que a grande maioria, ou pelo menos um número muito expressivo, eu não falo só das lideranças, mas eu falo da cristandade como um todo, estão atônitos, perplexos, parece com medo e não se manifesta. Nós vimos, lamentavelmente, né, já foi mais do que falado, o que foi apresentado de ruim nas Olimpíadas, né? Inclusive em detrações aos próprios atletas que professam e têm como a sua religião o Cristo, a cristandade. Então, nós temos realmente que fazer uma reflexão profunda se somos, evidentemente, os trabalhadores da última hora, se somos os trabalhadores efetivamente do Cristo, se nós estamos nesses anos, no tempo que aqui estamos estudando, refletindo, estamos efetivamente sendo os trabalhadores, estamos seguindo o Mestre. Nós estamos compartilhando ele conosco, com nossos familiares, estamos agindo conforme ele nos demonstra e que ele nos ensina em todos os lugares que estamos. Estamos defendendo, como ele diz, aquele que não me reconhecer perante o homem, o que não o me menosprezar, eu também não reconhecerei perante o Pai. Nós estamos efetivamente fazendo, então é um chamamento, porque nunca teve tão exarado, né, as pessoas mostrando a que vieram, né? Então nós estamos vindo agora determinadas pessoas que antes parece que ficavam anônimas, hoje as pessoas estão mostrando o que são. Nós sabemos que cada um vai colher o que plantar, mas nós, como cristãos, estamos exercendo efetivamente o nosso papel? É isso que nós temos que pensar. Somos realmente trabalhador fiel ao Cristo? E aí, inclusive, nesse final de semana, porque muitos de vocês que participam conosco, no sábado da irradiação, nós somos intuídos e, através desta beleza desse livro Vinha de Luz, pela psicografia do Chico, no capítulo 47, e isso foi escrito em 1952, parece que Emmanuel nos trouxe essa preciosidade, essa pérola, agora. Né? Ele diz, que é comentado com Lucas, diz, e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele escutando. E aí o Emmanuel faz uma reflexão, porque desde a pregação do Cristo, desde a idade de 30 anos, quando ele sai a pregar até hoje, sempre houve combate. E o combate a Jesus e depois aos seus discípulos, a cristandade como um todo. E Emmanuel nos traz nessa beleza dizendo, a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nós sabemos disso. Nós que estudamos, nós que vivenciamos a história, e muitas vezes muitos de nós não nos recordamos pelo véu do esquecimento, não lembramos os sacrifícios que provavelmente passamos, ou sendo atingidos, ou atirando pedra nos outros. Nós efetivamente nós sabemos. Sabemos sim que o cristianismo, em todos os tempos, foi perseguido. Mas hoje, como nunca, está havendo aumentou a população, e existe uma orquestração nessa perseguição. E é isso que nós temos que saber entender e nos posicionar para nós realmente fazermos jus ao que Jesus nos propôs e nos convida. E continua Emmanuel dizendo, nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, então, quando aqui ele estava encarnado, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes
contra os movimentos da iluminação cristã. Então, quando nós nos reportamos desde a pregação de Jesus, e nós sabemos que no momento inicial, quando ele chama Tiago, Pedro, ele fica mais localizado na casa de Pedro. Tanto nós temos a beleza do livro, né, do Neio Lúcio, que nos traz o Evangelho segundo Jesus, né, ele nos traz Evangelho no lar. O Evangelho no lar, né, mas é o Evangelho segundo Jesus, onde ele realiza o primeiro Evangelho no lar, e aí ele fica determinado tempo ali, mas depois ele está sempre em movimento, porque onde ele andava, as pessoas, os romanos principalmente, estavam atrás dele para aprender. Então, porque não havia liberdade, nós sabemos, a dominação romana era realmente um império que determinava a todos o que tinham que fazer. Então, desde essa época, e continua Emmanuel dizendo, em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus, quer seja na época em que ele estava aqui conosco encarnado, ou posteriormente com seus ensinos através dos seus discípulos. Então, entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo das virtudes, aqui ele fala da virtude que engloba todas, e principalmente desse amor, esse amor imenso que Jesus tem por todos nós, que nós não conseguimos ainda mensurar o que é esse amor. Nós temos uma pálida ideia disso. E continua Emmanuel dizendo nesse capítulo 47, debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, as doutrinas, né, muitas vezes desvirtuadas, e nós vemos agora também em todos os segmentos doutrinários, até no nosso, em todos. E quando sem luz na missão sublime de orientar, e é isso que nós vemos, todos os segmentos cristãos. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, que nós estamos vivenciando agora. Todos nós temos olhos e ouvidos, né? Estamos vendo e ouvindo e sentindo. Estamos nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. Mas aqui ele diz ainda, mas o povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Ele é o nosso farol, ele é o nosso guia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamos-nos ainda muito longe da união com Jesus, num sentido integral. É por isso que vem esses chamamentos. Por isso que a Boa Nova, como nós vimos ontem com o próprio Orson, as pérolas que ele nos trouxe, né, nesse estudo aprofundado da Boa Nova, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos aclara, nos sustenta, nos fortalece. Então, nós vimos o quanto nós temos ainda que melhorar, não só em entendimento, mas sim em ação no bem. E conclui Emmanuel nessa beleza, de quando em quando a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem os caminhos. E agora, embora não hajam os círculos romanos em quais os cristãos eram sacrificados, agora os cristãos estão sendo, de uma maneira geral, em seus valores, perseguidos e acuados. E causando sangue e lágrimas a muitos. Porque nós vemos que os grandes líderes religiosos estão silentes. A grande maioria. E não podemos ficar silentes. E conclui, os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam. E nós sabemos, nós estamos num momento de transformação, de transição, para passar para o mundo de regeneração. Então, enquanto cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, trazendo consolações e apelos imortais. Então, nós temos que ter essa grandeza em entendimento e mantermos firmes na nossa fé. Embora nós estejamos vendo esses sofrimentos, muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, com pensamentos diferenciados de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos amigos, lamentavelmente, nós temos que continuar com nossas posições firmes, tentando sempre auxiliar.
mas caminhando firmes e fortes, porque não adianta, a colheita é inevitável, cada um segundo as suas obras. Então, nesse sentimento, nós vamos ter que entender, porque Mateus fala sobre o servo bom e fiel. E o que Jesus quis dizer em Mateus? Mateus nos traz o que Jesus disse a eles, transmitindo, na realidade, para todos nós. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Então, nós, se estamos aqui nesse momento e queremos realmente ser o servo fiel, como o Cristo nos propôs, é aquele que vai levar o alimento, não o alimento físico somente, mas principalmente o alimento espiritual. E continua, se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele, o mestre, colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. E nós vemos, à medida que nós avançamos em transformação, através do conhecimento, nós nos transformamos em moral, nos capacitando em pequenas tarefas, cada vez mais vai se abrindo tarefas maiores. É isso que ele quer nos dizer, que o servo bom e fiel será a ele depositado, então, os cuidados de outras tarefas. Então, o que é um servo bom e fiel? Que Mateus nos explica anteriormente. Ele diz, não basta nós sermos bons, não basta também nós sermos fiéis. Nós temos que ser simultaneamente bons e fiéis. Fiéis é exercer, porque não adianta ser bom e ser passivo. O servo bom é aquele que tem habilidade no que faz. Ele utiliza os seus recursos e os seus talentos, porque todos nós temos talentos. Todos nós somos únicos. Todos nós temos qualificações, muitas vezes podem ser semelhantes, mas cada um possui as suas, porque a caminhada é individual. Então, para fazer tudo muito bem feito naquilo que possui, com seus recursos e talentos, é capaz de realizar um excelente trabalho. Então, o servo escolhido, na verdade, por Deus, por nosso Pai, que precisa ser bom, também pode se perder, porque isso que Jesus fala sobre o servo mau, é aquele que se desvia do caminho, aquele que falha. Então, a nossa responsabilidade, nós como cristãos e espíritas, é enorme, é grande, e poderemos então corresponder ou não ao chamado que o Senhor nos faz, quando Ele nos chama os trabalhadores para a sua vinha, os trabalhadores da última hora. É esse entendimento que nós temos. Então, em cima disso, nós temos que entender o buscar e achareis, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, que é a lei do trabalho. Nós temos não apenas entender, nós temos que progredir. É a lei do trabalho e a lei do progresso. E o buscar e achareis, ele é análogo também a outro dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Elas estão interrelacionadas, porquanto o progresso, ele é o filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as nossas forças, as forças da nossa inteligência. E é isso que nós temos que entender, para isso nos movimentarmos. Então, Jesus, em Mateus capítulo 7, diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Aquela famosa dizer do mestre, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente?
Ora, se vós, sendo maus, diz Jesus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedirem? Então, isso que nós temos que entender, para que realmente nós efetivemos em nós a ação, o trabalho. Então, de acordo com a doutrina espírita, o progresso da humanidade, nós sabemos, ele é irreversível. Ele pode ser postergado, mas ele é irreversível. A lei do progresso é uma lei da natureza, porque tudo na natureza progride. Isso é inevitável. Então, é um movimento marcha para frente e para cima. Por isso nós estamos falando, nós estamos aqui para evoluirmos. Evoluir é um movimento, uma marcha, sempre para frente e sempre para cima, em direção ao Pai. É um avanço natural da humanidade para o maior conhecimento e construindo gradativamente o que todos nós almejamos, a felicidade plena, que um dia atingiremos quando nos tornarmos efetivamente espíritos puros, de acordo com os ensinamentos do Mestre. Então, como se dá o progresso? E Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, na introdução. Esse progresso, ele se efetua por meio da encarnação. Por isso que nós retornamos à pátria espiritual, tornamos a vir, né? Então, por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, porque todos os nossos débitos terão que ser pagos aqui. E outros vêm como missão, porque a vida material é uma prova, segundo Kardec diz, que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que haja atingido a perfeição absoluta. Então, nós temos que entender o nosso momento, não podemos mais postergar, porque é tempo de mudança. Se nós queremos continuar sendo irmãos dos que aqui estão na Terra, se queremos permanecer nesse mundo, nós temos que trabalhar, sim, em busca dessa perfeição absoluta que está lá na frente, mas sempre trabalhando no bem. Então, a ação das forças da inteligência, nós sabemos que a ciência vai proporcionar ao homem o que lhe falta. É através das pesquisas que nós vamos fazendo com que a inteligência se sobressaia, ela se amplie, se engrandeça, e dessa maneira, com o entendimento cada vez maior, a moral vai se depurando. Por isso, sempre é um entendimento para depois a efetiva transformação, a transformação moral. Allan Kardec também nos fala, o que o mestre comenta também, o pedir se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque as necessidades do corpo, nos diz Kardec, sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual, que nós sabemos, nós necessitamos. Nós estamos aqui de passagem. É assim que o homem passa, então, da selvageria à civilização. Já fomos o mundo primitivo. Agora já estamos num estágio de provas e expiações e estamos já rumando para a regeneração. Então, Kardec também faz esse comentário. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Como? E aí ele nos comenta: se as almas se fossem todos os dias para não mais retornarem, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir dos elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo novamente. É isso que nos chama a atenção, essa doutrina que tanto nos esclarece. E sempre Kardec diz, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Por isso que nós temos um corpo para o trabalho, apropriado para tal. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado ainda de instinto animal. Então, temos que exercer o trabalho e depurando dessa maneira e ampliando a nossa inteligência.
Kardec é brilhante nesse comentário, por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura, te movimenta, ande, vá, haja e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado do que acordo com o hajas feito. É a meritocracia. Eu não posso fazer pelo próximo, eu posso auxiliar o próximo. Eu tenho que fazer por mim. Embora nós sabemos, nós somos sempre solidários. Fora da caridade não há salvação. Mas as obras são individuais. Eu tenho que executar as minhas. Eu não posso delegar para que o outro o faça. Então, Kardec é brilhante nessas elucidações que nos aclaram tanto, né? E Kardec também tem outro... Os espíritos poupam o homem do trabalho? Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhes a meta que ele cumpre atingir. E o trajeto, o caminho que ela conduz, dizendo, vai, anda, vá, e tu vai chegar, e chegarás. Toparás com pedras, com escolhos, com dificuldades, com sofrimentos. Olhe e afastas tu mesmo, e veja o caminho certo a seguir. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, com esse entendimento, compreendermos, pedirmos muitas vezes o fortalecimento, né, para que realmente possamos enfrentar os nossos dissabores e prosseguir. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Do ponto de vista moral, essas palavras que Jesus nos traz, ela tem um significado. Ele diz, pedi a luz, e é isso que nós temos que nos fazer, pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. É isso que nós temos que entender. Pedir assistência dos bons espíritos, e eles sempre virão nos atender, para que nós enfrentemos com galhardão o que temos que realmente enfrentar. E não que eles venham e suavemente abram os caminhos para nós. Nós temos que abrir. Desse modo, tendo a luz, tendo forças e assistência dos bons espíritos para enfrentarmos as nossas dificuldades e as nossas mazelas. E continua, pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Sempre será dado. Batei a porta e ela se vos abrirá, mas pedi então sinceramente, com fé, com confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonado às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Então, esse entendimento nós temos que compreender e executar, nos apresentando com humildade e sempre com a disposição de servir e de, sobretudo, de melhorar, transformar-nos, que Jesus nos diz, no homem novo, deixar de lado o homem velho que ainda somos. E Mateus também, no capítulo 6, tem a outra passagem belíssima de Jesus que diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Para nós trabalharmos profundamente as virtudes em nós, essas virtudes incipientes. Quando Jesus fala não acumuleis tesouro, ele não queria dizer que nós não possamos ter bens materiais, que não tendo, nós não devemos fazer esforços para conquistá-los. Faz parte da nossa vivência. E se nós também tivermos, dar tudo e ficar na miséria. Não é isso. Ele quer dizer que os bens terrenos são transitórios, e a sua é importante sim, mas é relativa. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós sabemos, nós somos transitórios aqui. Nem o nosso corpo
nem o nosso corpo é nosso. Tudo é empreitado, nós somos usufrutuários de tudo. Então, tudo é relativo. Nós devemos nos esforçar pela conquista dos bens espirituais, é isso que Jesus fala. Porque o nosso mundo não é aqui. Aqui é uma fase de transição, é uma fase de aprendizado e uma fase de transformação. E Kardec conclui: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Nós, muitas vezes, nos causamos muito problemas, muitas vezes até de relacionamentos, tudo em função das coisas materiais que são tão efêmeras. É claro que é importante tê-las, usufruí-las, como nós falávamos no início, antes de iniciarmos as atividades. Por exemplo, nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul muito frio. Nós temos que ter condições, nós temos que ter uma casa que nos agasalhe, nós temos que ter vestimentas, enfim. Há necessidade, sim, mas sabemos que tudo é passageiro, nesse sentido. Eis porque vos digo, Jesus, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É claro que nós temos que tê-las, mas dar a importância relativa frente ao que nós temos que conquistar para que realmente atinjamos o que todo pretendemos, a nossa evolução e a nossa melhor. É que nem olhar as aves do céu, que também Mateus, no capítulo 6, traz: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. E vós não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado da sua estatura? É o que ele nos diz aqui. Se Deus ampara todos essa beleza, das espécies animais, o quão mais ele se importa conosco, nos auxiliando. É claro que ele nos dá meios. Não é que nós temos que ser que nem as aves, ficar esperando que o alimento venha até nós. Nós temos que trabalhar para o nosso sustento, para a conquista do nosso alimento. Mas para isso nós temos as condições que Deus nos dá, e nos fortalecendo para que realmente consigamos. Ele diz: por que também vos inquietais pelo vestuário? Mateus continua o dizer do Cristo. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? A gente não cansa de ver a beleza de se dizer de Jesus que Mateus nos traz, para que realmente cada vez mais entendamos. Deus nos propicia tudo. Só nós temos que entender e executar. Deus conhece as nossas necessidades e a elas ele sempre provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre ele sabe se contentar, porque nós sabemos, o necessário não basta. Nós reclamamos o supérfluo. Muitas vezes nós temos determinados objetos, determinado vestuário, muito mais do que necessitamos. E muitas vezes esse supérfluo, que para nós realmente é uma banalidade, se nós pararmos para pensar, é necessário para outros. E é isso que nós temos que entender. E no momento que um dia que nós todos entendermos, não haverá mais o supérfluo. Haverá sim a repartição do pão em todos os sentidos, com todos. Jesus também diz: não vos inquieteis, pois dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos.
como os fazem os gentios que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tende necessidades delas. Por isso que ele alerta: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E muitas vezes nós ficamos seguidamente preocupados com as coisas que advirão, e nós sabemos, segundo as estatísticas, de 70% das nossas preocupações futuras não acontecem. E nós muitas vezes ficamos ansiosos e preocupados com amanhã. Vivemos preocupados com o ontem e ficamos preocupados com o que não fizemos ontem e ficamos preocupados com amanhã e não vivemos o presente. E sabemos que a terra um dia produzirá o alimento suficiente para todos os seus habitantes. Quando realmente os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e do amor ao próximo, os bens que ela dá. Porque tem para todos. Ela foi planejada por esse espírito fantástico chamado Jesus. E todo o planejamento que ele fez é justamente para suprir a todos que aqui estão e a todos que aqui vierem. Quando a fraternidade reinar entre os povos, então, efetivamente, a fraternidade, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E aí todos terão o que realmente necessitam, o necessário para todos viverem bem em igualdade, em todos os sentidos. Por isso que Jesus a seus discípulos sempre dizia que confiassem na providência divina. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai no céu, onde são eternos. E é isso que nós temos que compreender e entender. E para finalizar, quase finalizando, eu quero trazer para vocês essa beleza desse texto também de Emmanuel, cooperemos fielmente, também de Vinha de Luz, no capítulo 48, baseado na primeira epístola aos Coríntios de Paulo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí Emmanuel diz, o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Aí vem o bom servo e fiel. Mas o homem pode ser fiel cooperador dele, do Pai. Deus visita a criatura pela própria criatura. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes as dificuldades vêm através de amigos, de familiares, de conhecidos. Então, Deus visita a criatura pela própria criatura, para que nós nos auxiliemos uns aos outros. Almas cerradas sobre si mesmas, diz Emmanuel, declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate, diz Emmanuel, de se proclamarem tão pecadores e tão maus, que erram tanto, né, que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã. Então se paralisam, não fazem nada. E ele diz, como se os devedores, os ignorantes, não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Todos necessitamos. E quantas vezes nós nos recusamos a fazer uma série de tarefas? Né? Ah, eu não tenho condições. Ah, eu não tenho condições. Eu sou inábil. Né? Mas todos temos que fazer a nossa parte. É por isso que o Emmanuel nos traz esses textos tão fantásticos, interpretando sempre os ensinos de Jesus. Ele diz, continua, as portas da colaboração com o divino amor, porém,
permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão ou capacidade pode identificar a chamada para o serviço divino. É só ter sensibilidade, só ter olhos de ver e a compreensão. E ele diz: cultivemos o bem. De que maneira? Eliminando o mal, não fazendo as coisas erradas. Nós sabemos, através da nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, elimina o mal, cultiva desse modo o bem. Façamos luz onde a treva domina. E é isso que nós temos que fazer agora. Nós estamos vivendo uma briga terrível das trevas querendo solapar a luz. Mas nós temos entendimento, nós já temos a luz, por pequena que seja, dentro de nós. Façamos que ela se mostre, que ela se irradie, onde a treva domine, com uma palavra, com um apoio, com auxílio, com otimismo, com bondade. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Aquela velha máxima, apagar o fogo, não jogar gasolina no fogo. Com esse entendimento que temos. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno, trazendo a boa nova de uma maneira tão cordial. Não há necessidade de darmos uma aula, uma explicativa, mas através da nossa ação no bem, esclarecendo de uma maneira singela o que sabemos, o que o Cristo nos explica, o que o Cristo nos traz. Seja o amor ao próximo a nossa base essencial. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a nossa construção no caminho evolutivo. E conclui, Emmanuel, até agora temos sido pesados à economia da vida. Porque como o avançar é muito lento, muitas vezes nós trazemos em nós muitas viciações do passado que ainda pesam em nossa economia de vida. Por isso que ele fala, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, que já sabemos há muito tempo, mas nós somos turrões, orgulhosos, egoístas, e continuamos aplicando aquilo que provavelmente nós aplicamos já em muitas encarnações e seguimos por turrões que somos. Ele diz, temos filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório, porque nós tivemos condutas erradas. Então, consequentemente, se nós as mantivermos, cada vez mais a expiação nesse cárcere expiatório será maior. Retificações difíceis, porque nós teimamos em seguir com as nossas viciações. E aí ele conclui, ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde, seja ela qual for, como filho, como pai, como mãe, como representante de uma comunidade, qualquer cargo que estejamos, no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, para as nossas reflexões finais, nós vemos que nós gastamos muitas vezes tanto tempo mergulhados no passado, nos preocupamos demasiadamente com o futuro, que nós esquecemos, que eu falei anteriormente, de viver o nosso presente. No entanto, esse é o presente que Deus nos dá. Para isso, nós todos estamos aqui vivenciando esse momento. Porque todos nós temos uma tarefa. É um presente que Deus nos dá, e sem ele não há passado, muito menos futuro.
todos nós aqui que estamos aqui, provavelmente suplicamos para estar nesse momento para auxiliar na sua vinda. Nós damos muito valor ao que é extremamente transitório, como já falamos, e esquecemos de valorizar o que é eterno. Lamentavelmente, nós ainda fazemos isso. Preocupar-se é ocupar-se duas vezes, uma vez sem necessidade. Nós dizemos que confiamos em Deus. Nós temos que sentir, efetivamente, não dizer, porque efetivamente parece que nós não confiamos. Nós temos que confiar em Deus. É um tempo de muitas vezes de dificuldades. Nós sabemos, é um tempo. Façamos a nossa parte, porque Deus providenciará o que a nós compete. Por isso nós temos que confiar sempre, confiando e agindo, sendo efetivamente o que o Cristo nos propôs, que o Pai espera de nós, sermos os servidores bons e fiéis. Com este dizer, eu agradeço a atenção dos senhores e aqui encerro, então, essas reflexões. Meu muito obrigado a todos. Obrigada, Vitório, por essas reflexões que nos fazem uma exortação a trabalharmos fielmente para Jesus, que vem em nome de Deus nos conclamar para a implantação do seu evangelho de amor aqui na Terra. Com isso, nós encerramos a primeira parte das atividades desta live e daríamos sequência, então, com a irradiação.